E Brasileirão, hein? Brasileirão 2025, como 2024, 2023, 2022. Sempre com polêmicas de arbitragem, sempre com muita resenha em relação a todos os problemas que a gente tem no futebol brasileiro e não está sendo diferente. A gente vai falar aí sobre provável escalação do Palmeiras, gente viajando, reforço viajando aí para jogar contra o Vasco e não dá para deixar passar o que aconteceu ontem em Itaquera. Eu vou fazer uma revelação para vocês aqui. Ontem eu tinha um compromisso de um segundo tempo, então no intervalo eu já peguei as reações dos corintianos bravos com a virada, deixei aqui e falei, pô, se o Corinthians perder, eu solto, se não perder, beleza. E aí, né, o Corinthians ganhou o jogo, acabei não postando, cheguei em casa mais tarde e fui ver o que tinha acontecido. E, na minha humilde opinião, tudo bem se vocês discordarem, eu acho que talvez vocês não discordem, mas o Corinthians assaltou o Inter de novo, né? Inclusive, né, 2005, 2025, 20 anos depois aí, mais um assalto em São Paulo contra os gaúchos aí. Primeiro ponto, me parece que o Inter esquece de como joga bola com o Corinthians, né? Começou o jogo ali totalmente perdido, e aí depois vira o jogo, e aí no segundo tempo a expulsão do Bruno Henrique, pra mim, é uma das coisas mais vergonhosas. Tiveram aí, pra mim, nem falta foi. Ele toma o segundo amarelo. No lance da falta, que ele é expulso, tinha uma falta antes do Corinthians, do jogador do Corinthians contra o jogador do Inter. E aí o VAR não pode chamar porque era segundo amarelo, né? E aí, pô, cagada do juiz, né? Tanto que o gol que anulam do Yuri Alberto é uma falta no início da jogada, uma falta clara que ele deveria ter dado em campo, ele não deu. Fora aí, pênalti pro Inter, que pra mim foi claro. O Yuri Alberto ter feito duas ações que davam o segundo amarelo e ele não ter sido expulso, né? Primeiro, ele subir ali na escada e depois ele tirar a camisa. Eu já tô cansado de falar, eu não gosto dessas regras, mas se elas existem, elas têm que ser seguidas pra todo mundo. Então o Yuri Alberto deixou de ser expulso aí em dois momentos da partida. E, enfim, né? E aí o prejuízo pro Inter. Não acho que, e eu posso estar errado, que o Corinthians vá disputar o título brasileiro, muito por causa da zaga e por causa do elenco. Eu acho que o Corinthians consegue ter um time titular bom, a linha de frente especialmente, né, com o Yuri, o Memphis, provavelmente logo vai ter o retorno aí do Garro. Ontem o Coronado voltou a marcar e tal. Então assim, o Corinthians tem opções na frente, mas a zaga é muito ruim. Porém, se os caras forem ganhando e tal... Olho neles, tá? A gente sabe, o pessoal tenta forçar pro Palmeiras, que o Palmeiras tem ajuda da arbitragem e tal, mas a gente sabe que quem sempre foi beneficiado foi o Corinthians. Quem de fato sempre foi beneficiado, de fato tem títulos com interferência direta da arbitragem. O Palmeiras pode ter um erro ou outro, mas um título que só ganhou por causa de arbitragem é o Corinthians. Não é só um, não, são vários, tá? Mas enfim, é só pra acender o alerta, tá? Vamos acender o alerta aí em relação à arbitragem. Muito embora muitos de vocês provavelmente já estejam alerta. E, mano, o mais bizarro, né? Todo mundo que eu vi comentando ficou babando o Corinthians. Não, porque o Corinthians amassou o Inter, isso, aquilo. E ninguém falou de arbitragem. Ninguém. Eu não vi ninguém, especialmente os que pendem mais pro lado do Corinthians, falar de arbitragem. E aí o Palmeiras tem um lance duvidoso que seja, meu Deus, é um espetáculo, né? É por isso que quando o Palmeiras... muitas vezes até seja beneficiado, a gente não vai ficar aqui dando corda, porque os caras também não dão. Agora, quando o Palmeiras for prejudicado, a gente vai falar bastante sim, porque primeiro, a imprensa não fala e a gente tem que defender o nosso, porque eles defendem o deles, e é o que eu falo dos clubes, e isso vai também pra imprensa, vai também pra mídia. Cada um defende o seu, é cada um por si. Ninguém tá nem aí com o futebol brasileiro, ninguém tá nem aí pra melhorar o futebol brasileiro. Vão acontecer os erros de arbitragem aí, vão acontecer os roubos mesmo, e ninguém vai falar nada, especialmente se for em relação ao Corinthians, tá? Então, alerta aceso aí em relação ao Corinthians no brasileiro, não pelo time, não pelo elenco, mas pelo fator arbitragem. É importante que se diga que já ganharam um brasileiro. Pelo menos uns dois aí que eles ganharam foi com a ajuda de arbitragem. Tá, mas vamos falar do Palmeiras aí, vamos falar da provável escalação do Palmeiras e do Vasco também, obviamente. E tem novidade, tá? Ó. A novidade aqui fica por conta do senhor Rafael Veiga, tá? Ó, pra vocês verem só um parênteses, eu tô ouvindo o Michael Jackson e tava aqui a cifra do cantar ao senhor. Esse é meu nível eu sou eclético de fato, tá?
Então não estranhe vocês olharem as abas aqui, tá? Mas enfim, o Rafael Veiga viajou, né? Isso aqui é uma boa notícia aí. O Palmeiras, então, a escalação padrão aí, né? O Everton, Murilo, Gomes, Gia e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios, Felipe Anderson, Facundo Torres, Estevão e Flaco Lopes. Quem tá fora, Bruno Rodrigues e Marcos Rocha, em recuperação, e Mike é dúvida. Pelo menos deu uma reduzida, né, nos números aí de lesionados e tal. Pendurados, Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux e Richard Rios. Só que algumas pontuações que fizeram aqui no GE. Caso o planejamento se mantenha, é possível esperar trocas no meio de campo e no ataque. Também uma boa oportunidade para o primeiro jogo de Paulinho titular. Então eles estão colocando que pode ser que o Paulinho pite como titular também. Caso o Facundo Torres, enfim, tenha um descanso. O Facundo Torres, a gente achou que ia descansar depois da altitude. Ele jogou normal, mas aí ele jogou menos, né? Jogou só um primeiro tempo. Ele é o jogador de linha mais utilizado do ano. Veiga viajou com o elenco que aparece como opção para a partida. Mike e Rocha em transição treinaram integralmente com o grupo nos últimos dias, mas são dúvida. E aí, Vasco, né? O Vasco, vamos ver aqui, ó. Há uma dúvida no meio-campo, na posição de Jair, mesmo com Tietchan e Paulinho disponíveis. Matheus Carvalho corre por fora e pode receber uma chance ao lado de Hugo Moura. Então seria aqui, ó, Léo Jardim, bom goleiro, que muita gente fala aí dele no Palmeiras, né? João Vitor, Lucas Freita, Paulo Henrique, bom lateral direito, viu? Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho, Nuno Moura, tem sido um dos destaques do Vasco aí, né? Ryan e Verratti. O Verratti não precisa nem falar, né? Que joga muita bola. Se deixar moscando, ele guarda mesmo. Paier, lesionado. Maurício Lemos. Estrela é um moleque da base bom pra caramba, que tá em transição física ali. E David, aqui são as ausências, né? Pendurados aí, Hugo Moura, Jair e Verratti. Então esse aí é o provável Vasco. Deixa eu até confirmar aqui, ó. Onde assisti hoje, TV Globo e Premiere. Eu já falo, o famoso jogo da TV, né? Pra mim, poucos jogos são tão futebol brasileiro quanto Palmeiras e Vasco num domingo à tarde, cara. E árbitro aí, Davi de Oliveira Lacerda. Assistente Nailton Júnior de Souza Oliveira. Assistente 2, Vitor Hugo Imazu dos Santos. Quarto árbitro, Maguielson Lima Barbosa. E o VAR é Rafael Trace. Então, arbitragem do Espírito Santo e o VAR de Santa Catarina. Então, Palmeiras e Vasco aí, vamos ver como que, só dar uma olhada como tá a tabela aí do brasileiro, né, depois das partidas de ontem. De ontem teve de sexta também, né, o São Paulo acabou empatando, o São Paulo tem 80 empates no campeonato, o Ceará ganhou do Vitória ontem, e o Corinthians, tem mais jogo, tem jogo importante aqui, ó. O Corinthians ganhou do Inter, o Fluminense ganhou do Sport de virada, e o Bahia ganhou do Botafogo. A gente falou que, teve gente falando que o Bahia ia disputar lá embaixo, não é, cara, o Bahia vai disputar lá, pode não disputar título, mas vai disputar lá em cima, sim. Ganhou do Palmeiras, só ganhou Libertadores sendo líder do grupo, ganhou do Palmeiras e ganhou do Botafogo agora na sequência. Então, 12 pontos, um ponto aí atrás do Palmeiras e 2 pontos atrás do líder Flamengo. Então, só passando do Bahia, porque muita gente, eu sei que o Palmeiras, poderia ter ganho, perdeu muita chance, mas também o pessoal menospreza muito, cara. O Bahia tá bem demais, então olho nos caras aí, tá? Mas a tabela aí, Palmeiras 13 pontos, um atrás do Flamengo. O Flamengo hoje tem um jogo que eu particularmente acho que pode perder pontos, que é contra o Cruzeiro fora. Eu sei, o Cruzeiro tá jogando um pouquinho melhor aí, né? Caio Jorge em boa fase, tem o fator Gabigol, lei do ex fortíssima. Então eu acho que é uma rodada que o Flamengo pode perder pontos, tá? Eu acho também, não quer dizer que vai perder mesmo, mas eu acho que é uma boa rodada pro Flamengo perder pontos. Dito isso, o Palmeiras precisa fazer a parte dele, joga contra o Vasco hoje em Brasília, né? Então não tem aquela pressão de São Januário, torcidas aliadas, né? Um clima ali, acredito que vai estar bem gostoso no jogo. E aí tem Grêmio e Santos, Juventude Atlético Mineiro, Bragantino e Mirassol, mas Palmeiras joga antes, né? Palmeiras joga às 16, se vencer, fica líder pelo menos até o jogo do Flamengo, e aí pelo menos joga uma pressão, né? Se vocês não ganharem aí, já perde a liderança, mas o Palmeiras precisa fazer, especialmente porque perdeu do Bahia. Não que perder pro Vasco, empatar pro Vasco seja normal, mas quando você perde um jogo em casa, ao meu ver, pensando em campeonato de pontos corridos,
o próximo fora você já tem que compensar, né? Especialmente se for um jogo mais fácil, entre aspas, assim. Não é, por exemplo, contra o Flamengo, né? Contra o Corinthians e tal. É o Vasco que, inclusive, nem é no estádio deles, né? Vendeu o mando e tal. Tem várias questões aí que, pra mim, colocam uma certa obrigatoriedade do Palmeiras hoje de fazer um bom resultado e terminar pelo menos o jogo na liderança. Aí a rodada a gente vê depois. Beleza? Deixem sua opinião aí, sua inscrição no canal é muito importante, seu like. Tamo junto.